O modelo de camadas, ele é utilizado para descrever a arquitetura que deve ser realizada e a implementação que deve ser realizada dentro de cada componente dentro da comunicação. Então, dois servidores, eles vão realizar a comunicação deles, mas desde a aplicação. Então, digamos que você tenha o seu e-mail, então você quer enviar um e-mail lá para essa outra máquina, e essa máquina vai ter que receber esse e-mail. Só que tudo vai ter que ser compatível. A forma que é empacotado. Então, o e-mail ele tem uma característica de ser, ele vai ter escrito de uma maneira diferente, de uma maneira certa. Logo depois, ele vai ter que ser direcionado para esse endereço. Então, esse computador vai ter que saber qual que é esse endereço. Vai ter que saber qual que é o tipo de comunicação que deve ser realizada. E também tem que saber o meio que é enviado esse pacote. Se é via cabo, se é via sinal de rádio, se é via sinal Wi-Fi, se é via antena de transmissão CDMA, GSM, enfim, tem vários padrões que devem ser realizados e devem ser construídos para que essa comunicação flua, para que essa comunicação aconteça. Então, tem dois tipos de modelo de camada que a gente utiliza, que a gente sempre estuda quando a gente está falando de TCP/IP, quando a gente está falando de redes. O primeiro é o modelo OSI, que ele foi lançado lá em 1984. A RFC dele está em 1894, 1984. E esse modelo DARPA, modelo TCP/IP, que é por volta dos anos 70. Então, ele foi lançado muito depois, o modelo OSI de 1984 foi muito lançado muito depois desse cara aqui. E ele é muito utilizado. A gente chama de DARPA ou de modelo TCP/IP, pode ser utilizado, porque o TCP/IP ele vai utilizar esse modelo DARPA de comunicação. Então, tem aplicação, digamos, nosso e-mail lá. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhado cada uma dessas áreas, mas o importante é saber que tanto a ida do pacote quanto a volta do pacote. Então, a ida do e-mail lá para o meio que é realizada essa transmissão de dados e a volta vai seguir essa camada, todas essas camadas, e cada camada dessa é responsável por uma parte dentro da comunicação. Então, uma pode colocar a criptografia, outro vai direcionar para aquela máquina, outra vai fazer a transmissão de dados no meio físico. Enfim, cada parte, cada camada é responsável por determinada área na comunicação. Para quê? Para que primeiro isso fique organizado e cada software. Então, uma pessoa pode desenvolver o software para transporte, outra pessoa pode desenvolver o software para rede, outra pessoa pode desenvolver o hardware para interface de rede, se é via qual que é o meio de comunicação. E a aplicação vai ficar responsável por mandar aquela mensagem que deve ser solicitada ou que deve ser enviada para esse outro meio, para essa outra máquina, para esse outro computador. Quando o sistema OSI, quando o modelo OSI foi liberado, foi discutido e foi padronizado, houve uma solicitação, houve uma pressão para que o TCP/IP utilizasse a camada OSI. Mas como já estava amplamente sendo utilizado, a gente acaba não utilizando. E o modelo TCP/IP ele sempre corresponde a aproximadamente um ou mais modelos da camada OSI. Não necessariamente, por exemplo, o modelo de aplicação ele pega um pouquinho da área de sessão, a área de transporte pega um pouquinho da área de sessão e transporte, a de rede vai com rede e a interface de rede vai fazer isso aqui. Então, tem essa mistura, por quê? Porque um não depende do outro. O modelo TCP/IP ele não foi pensado, ele não foi criado baseando-se no modelo OSI e eles tentaram simplificar. Não, ele foi criado antes e depois o modelo OSI foi criado. Por isso que não tem essa ligação muito unida, digamos, um com o outro. A gente consegue ter e fazer algumas comparações entre um e outro, mas eles não têm essa característica de o que, prevalece dentro de um está dentro do outro, ou o que a aplicação vai fazer dentro daquele modelo. Então, o modelo OSI, ele vai seguir também, a comunicação flui tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Então, aqui é quem envia faz de cima para baixo, e quem recebe faz de baixo para cima. Então, aqui, recebe. Vai seguir esse modelo, a mesma coisa aqui, porque você vai ter que passar por essa pilha inteira, então, de aplicação, transporte, rede, interface de rede, aí a outra máquina lá vai receber interface de rede, transporte e aplicação. É tanto utilizado para segurança, para que a gente garanta que cada área tem as suas verificações e conformidades, se a mensagem está corrompida ou não.
É muito bacana os algoritmos que é utilizado para ver se o pacote, por exemplo, tá corrompido ou não. E é importante também para que haja uma padronização na hora da comunicação.